te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus de poder e misericórdia, que concedei aos vossos filhos e filhas o dom de vos servir como deveis. Fazei que corramos livremente ao encontro de vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, no versículo de 20 a 25. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se pode dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não poderá ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois, como o relâmpago brilha de um lado para o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, se deve sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje, ela vem falar, né, do fim dos tempos. Mas era uma pergunta ali que os fariseus fizeram a Jesus. Né? Quando que viria e de que forma, né? Que momento que chegaria o reino de Deus. Então Jesus ele fala para os fariseus e também para os seus discípulos, né? Que o reino de Deus ele está entre nós. Não é algo de cronometrado, que tem data, né, prevista, não. O reino de Deus, ele é a nossa própria relação para com Deus, né? Que é o reino de Deus? O reino de Deus é Jesus que reina. Ele reina em nossas vidas, através da nossa decisão, das nossas escolhas. Como que nós vamos compreender isso? Fazendo estudo? Não é descobrindo o tempo, não.
o reino de Deus, aqui a primeira leitura fala do livro da sabedoria. Quer dizer, então, quando não é uma questão de conhecimento, nós não vamos descobrir o reino de Deus por conhecimento, mas podemos descobrir o reino de Deus por sabedoria. O reino de Deus, ele está dentro de nós, que é o próprio Jesus. Então Jesus, ele age dentro de nós e então agora é o tempo de nós construir esse reino de Deus. É o tempo de nós buscar em Deus. Quer dizer, esse Deus que é amor, esse Deus que cuida de nós, esse Deus que veio dar a vida por nós, ele, se nós abrir mesmo o nosso coração, se nós colocar realmente uma fé viva, nós vamos ter esse Deus reinando na nossa vida, reinando na nossa casa, reinando na nossa história, reinando na nossa igreja. Então, o reino de Deus é o próprio Jesus, que nós vamos ao seu encontro. E através, então, de atitudes. Só descobriremos o reino de Deus através de uma conversão, através de um encontro pessoal com Ele. Porque quando nós encontramos Jesus, nós encontramos a nossa própria vida. Porque a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quer dizer, então, o reino de Deus, ele um dia vai vir. Jesus vai voltar, né? Só que não é agora, né? Não dá para saber. Por quê? Porque, né, a resposta é essa, que nem os anjos do céu sabem. Só o Pai sabe quando vai chegar esse dia de Jesus vir. Agora é um tempo diferente. Agora é um tempo de viver esse reino, construir esse reino. No final do Evangelho aqui fala que Jesus tem que sofrer, né? Fala aqui, ó, antes, porém, ele deverá sofrer muito, ser rejeitado por esta geração. Quer dizer, esse tempo é um tempo de cruz, é um tempo de entrega, porque quando nós realmente queremos construir o reino de Deus, nós precisamos entender que o reino de Deus é diferente do mundo. No mundo, para ganhar, precisa ganhar. No reino de Deus, para ganhar, precisa perder. Olhando então para Jesus, ele deu a vida por nós. Ele deu sua vida. Quer dizer, olhar para Jesus numa cruz, Jesus crucificado, com o seu corpo totalmente dilacerado, parecia um fracasso. Mas olhar para Jesus ressuscitado, a gente vai entender, porque primeiro precisou passar pela cruz. Então assim também somos nós. Se nós somos cristãos, nós somos cristãos, nós estamos vivendo o tempo da cruz. Por isso então, não renunciar à cruz, mas abraçá-la. Isso é o reino de Deus. Porque quando eu abraço verdadeiramente a cruz, é porque eu estou compreendendo que a vida futura, ela é conquistada na vida presente. E a vida futura é mais importante que a vida presente. A vida presente só é importante quando eu a dou totalmente como Jesus doou, se entregando totalmente numa cruz. Então que Deus possa nos ajudar a dar essa sabedoria que tanto precisamos para realmente compreender, entender e sentir que o reino de Deus está dentro de nós. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial aqueles que se encontram enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa,
tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração.